Amém? Quero saudar a todos com a paz de Jesus Cristo. Amém? Para mim é grande motivo de alegria poder estar aqui, assumindo esse trabalho que não é nosso, mas é do Senhor. Me sinto honrada por poder ser escolhida por Deus para estar em cima da sua palavra. Amém, irmãos? Quero deixar bem claro para a turma que estou feliz. Amém? Porque tudo que nos traz a mão a fazer da obra do Senhor nos traz felicidade. Então, nós vamos estar durante esse período trabalhando com a nossa apostila, que é no tabernáculo no deserto, né? Que é a nossa matéria. E eu creio que com a inspiração do Espírito Santo de Deus, o Senhor vai nos ensinar a aprender a como entender o tabernáculo no deserto. Amém? E eu quero dizer para os irmãos também que não esperem muito do professor, porque o professor é ser humano, né? É natural. Mas espere do Espírito Santo de Deus, que ele tem a revelação clara para nosso entendimento espiritual. Amém? Então vamos ler a palavra de Deus para o início desse trabalho. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos ler a palavra do Senhor em Tiago, capítulo 1, versículo 5. Que esse versículo já nos ensina que se nós temos falta de sabedoria, Deus, Ele nos dá, né, liberalmente. Amém? Tiago, capítulo 5, está escrito. Primeiramente vamos orar ao Senhor. Aleluia. Vamos pedir a direção do Espírito Santo de Deus para que Ele venha falar em nossos corações de uma forma toda especial. Amém, irmãos? Porque se não for através do seu Espírito, nós não compreendemos a palavra do Senhor. A Bíblia nos diz que o homem natural não compreende as coisas do Espírito. Então nós temos que estar ligados com o Espírito de Deus para nós compreendermos a palavra de Deus espiritualmente. Amém? Querido Deus, nesse momento, meu Pai, mais uma vez, Senhor, estamos nós em Tua presença. Senhor, eu te dou graça, eu te dou glória, Jesus, pela oportunidade que tem me dado, meu Deus, para, meu Deus, assumir mais um trabalho da Tua obra, Deus. Eu sei que para mim é a primeira vez que estou assumindo uma sala de aula, Jesus, mas eu sei que o meu professor, ele velará por mim. Em nome de Jesus Cristo, Ele velará por esta sala, por esses alunos, meu Pai, que estão com o intuito de aprender, com desejo, meu Deus, de conhecer as verdades espirituais de Deus. Senhor, e eu sei que pelo poder da Tua palavra, Senhor, Tu vai nos ensinando, está nos instruindo para que nós podemos assim, Senhor, aprender, Deus, a Tua palavra. Pai, em nome de Jesus Cristo, se faz presente, Senhor, durante esse período, meu Deus querido, que nós estamos aqui, meu Pai, que a Sua revelação vem estar sendo clara em nossos corações, em nossa mente. Os irmãos possam entender, meu Deus, verdadeiramente, Jesus, ó meu Deus, o significado da Tua palavra. Meu Pai, em nome de Jesus Cristo eu te peço, Senhor, que eu venha diminuir, Jesus, o Senhor venha crescer na minha vida, meu Pai. Porque sei que nada sou se não for pelo Teu Espírito, meu Pai. Mas é o Senhor que nos capacita, que nos dá vitória, Senhor, para nós chegarmos ao grau de perfeição, de varão justo diante da Tua presença. Abençoe grandemente, Senhor, as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Tiago, capítulo 5, nos diz assim, capítulo 1, versículo 5, nos diz assim. Aleluia. Se os irmãos quiserem procurar encontrar, os irmãos podem ler na palavra. Tiago, capítulo 1, versículo 5, nos diz o seguinte. Se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não lança em rosto, e ser-lhe-á dado. Amém? Então, meus amados, minhas amadas, a palavra de Deus nos diz que se temos falta de sabedoria, devemos pedir a Deus, porque Ele nos dá liberalmente. Ele distribui para aquele que pede. Amém? Ele distribui toda a sabedoria para
para aquele que tem falta de sabedoria. Amém? Então, o professor nessa noite. Não se chama irmã Lucineide, mas se chama Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Amém? Aleluia. Peço a colaboração de todos, amém, que nos ajude a fazer esse trabalho. Amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos com as apostilas para ser entregue, mas antes das apostilas eu vou estar fazendo aqui a chamada de presença. Bem? Irmão Alcion, irmã Ana Cristina, Ana Lúcia, Carliene, Leuto Vieira. Foi? Dácio Ramon. Elinete. Jéssica Priscila. Gibson Viana. Yolanda Souza. Yasmin Oliveira, cadê Yasmin? Josué Marques. Lindy Nalva. Lindy Nalva, ela justificou? Lucicleia. Magda Felipe. Maria Madalena. Nelson. Rafael. Renilda. Robson. Valdésia. Vinícius. O nosso estudo, a nossa matéria é o tabernáculo. Os irmãos estão com sua apostila em mão. Nós vamos estar dando uma introdução inicial do tabernáculo, tabernáculo no deserto. Aqui estão as peças do tabernáculo. Algumas delas, né? Está aqui. Pode abrir. Introdução. Tabernáculo no deserto, a introdução para o estudo do tabernáculo no deserto. Os irmãos abriram aí, né? Louvado seja Deus. Muitos cristãos perguntam, por que estudar o tabernáculo no deserto? Em resposta, nós dizemos que, quando os autores do Novo Testamento escreveram os seus livros,
Eles apelaram constantemente para a lei, para os profetas, para os salmos, para interpretar o que Deus estava fazendo em sua própria época. Temos ampla evidência do uso do Antigo Testamento no Novo Testamento. A seguir, damos 17 razões tiradas do Novo Testamento, dando apoio bíblico para que o estudo e uso do tabernáculo no deserto para o nosso proveito espiritual. Né? Então, a introdução nos diz que para que estudar o tabernáculo no deserto? Se é algo que já, para muitos diz, se é algo que já foi passado, se é algo que já passou, aconteceu no Velho Testamento, mas nós entendemos na palavra de Deus que tudo o que aconteceu no Velho Testamento foi sombra para o Novo Testamento. Amém? Então, o tabernáculo, ele traz para nós um ensino de tudo o que aconteceu, já mostrando, apontando para nós os dias de hoje. Apontando para nós a Cristo, apontando para nós a igreja atual. Então, é necessário nós estudarmos a respeito do tabernáculo no deserto, né? Por que estudar o tabernáculo no deserto? Porque a revelação do plano do tabernáculo faz parte de toda a Escritura e é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Isso está escrito, confirma em 2 Timóteo, os irmãos podem abrir a Bíblia, 2 Timóteo 3,16. É necessário que vocês acompanhem com a apostila, mas é necessário que a Bíblia esteja aberta, porque nós não vamos entender nada se nós não acompanharmos diretamente na Bíblia. Amém, irmãs? É necessário que a Bíblia ela é a palavra de Deus inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Se nós só lermos a apostila e ler aqui o livro passando, não vai ter sentido. Então, quando nós vemos o que se fala e vamos na palavra de Deus, aí a nossa mente automaticamente é aberta ao nosso entendimento, porque a palavra de Deus ela é inspirada, né? Irmão Netinho, você pode ler esse versículo? Gibson, desculpe. Amém. 2 Timóteo 3,16. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Amém. Obrigada, irmão. Então, por que estudarmos o tabernáculo no deserto? Porque a revelação do plano de Deus, do plano do tabernáculo faz parte. Que toda a escritura é inspirada por Deus. Porque tudo quanto outrora foi escrito para nosso ensino, foi escrito a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Então, o tabernáculo, por que estudar? Porque ele nos traz a consolação e a esperança. Está escrito em Romanos, confirma Romanos, capítulo 15, versículo 4. Irmã Priscila, pode ler esse versículo para a gente? Amém. Romanos 15, versículo 4. Porque tudo que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que, pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Amém. Qual é a nossa esperança? Nossa esperança está na nossa vida eterna. Porque essas coisas se tornaram exemplo no grego para nós e foram escritas para advertência nossa, de nós outros saberem quem os fins dos séculos têm chegado. A quem os fins dos séculos têm chegado.
Isso está escrito em 1 Coríntios 10, versículo 4 e versículo 11. Irmã Elinete, pode ler esse versículo para a gente? 10, 1 Coríntios 10, capítulo 10, versículo 4 e versículo 11. Amém. E beberam na mesma fonte espiritual, porque bebiam uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. O 11. Estas coisas lhe sobreviam como exemplos e foram escritas para advertência nossa, e nos outros sobre que os fins dos séculos têm chegado. Quando Jesus deu aos seus discípulos, o quarto, que é por quê, né? Porque o tabernáculo. Temos que ler o tabernáculo. Quando Jesus deu aos seus discípulos sua própria divisão das Escrituras e disse que importa que se cumprisse tudo o que de mim está escrito. Ele incluiu a lei de Moisés, Salmos e os profetas. A revelação do plano do tabernáculo faz parte da lei de Moisés. Portanto, contém profecias concernentes a Cristo. É escrito em Lucas 24, versículos 26 e 27. Irmã Magda. Lucas 24, 26 e 27. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. 26 e 27, né? Amém. Temos também a referência em João, capítulo 5, 44 e 46. Irmã Ana Lúcia. Amém. Não penseis que eu vos acusarei perante o Pai. Quem vos acusa é Moisés, em quem tendes firmado a nossa confiança. Porque se de fato cresceis em Moisés, também creríeis em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Moisés escreveu a meu respeito. Está escrito onde ela leu. E Atos 3, 22 e 23. Irmã Giolanda. Porque Moisés disse: O Senhor vosso Deus levantará dentre vós, irmãos, um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. E acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta será exterminada dentre o povo. Porque a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo. Gálatas 3, 24. Irmã Cristina.
Gálatas 3:24. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fossemos justificados. Amém? A lei que contém o relato do tabernáculo serviu de aio como propósito de nos levar a Cristo ou nos revelar a Cristo. Então a lei estava no tabernáculo, que é o que a gente vai estudar, né? O tabernáculo, ela nos serviu para conduzir, nos levar, nos revelar a Cristo. Amém? Quer dizer, nos serviu de aio, quer dizer, serviu para nos conduzir, né? Porque Jesus disse, no rolo dos livros está escrito a meu respeito, Hebreus 10, versículo 7, e Salmos 40, versículo 6 e 8. Irmã Carliene, lê Hebreus 10, 7, e irmã Norma abre Salmos. Então, escrevei para fazer maior alegria. Amém. Portanto, o tabernáculo, que faz parte do livro, é profético de Cristo e de sua igreja. Então é necessário estudarmos o tabernáculo. Porque Jesus disse, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra se passem, nem um tio ou nem um jota ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Mateus 5, 17 e 18, irmão Gibson. São 17 razões extraídas do Novo Testamento que nos indicam que realmente há necessidade e é necessário estudarmos o tabernáculo no deserto. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passe, nem um jota ou um tio se emitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Amém. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Mateus 11, 13, irmã Priscila. E Salmos 29, 9. Você mesmo lê, irmã Priscila, os dois versículos. Mateus 11, 13. 11, versículo 13. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Salmos 29, 9. A voz do Senhor faz partir as servas e desnuda as brenhas, e no seu templo cada um diz, glória. Amém. Todos profetizaram sobre o sofrimento referente a Cristo e sobre a glória que os seguiriam. 1 Pedro 1, versículo 11, irmã Elinete. Investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito
de Cristo, que neles estavam, ao dar a intermão testemunho sobre os sacrifícios referentes a Cristo, sobre as glórias que o seguiam. Amém. Porque a lei tem sombra, do grego, perfil e esboço. Dos bens vindouros. Hebreu 10:1. Irmã Magda. Porque, tendo a lei, a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas das mesmas que continuamente se oferecem a cada ano, pode aperfeiçoar os que a ele chegam. O propósito da sombra é nos conduzir à substância, ou objeto que a projetou. Da mesma forma, o propósito da profecia é nos conduzir ao cumprimento dela. A lei foi a época das sombras, apontada para a verdadeira luz. A sombra de um objeto não tem substância e nem realidade em si, apenas pode apontar para a que a projetou. É preciso seguir as sombras até chegar à luz, para chegar à verdadeira substância, à realidade. Caso alguém volte as costas para a luz, perde-se na sombra e se afasta cada vez mais da realidade. A única razão para estudar a sombra da lei é seguir através dela até chegar a Cristo, que é a realidade. O tabernáculo é a realidade. O tabernáculo pode ser comparado a um perfil, um esboço de bens vindouro. Veja também Hebreus, capítulo 8, versículo 5, 9, versículo 9. Vai, irmã Ana Lúcia, você agora, né? Hebreus 8:5. Hebreus 8, capítulo 8, versículo 5. Os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo. Pois diz ele, vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Leia o 9 também, capítulo 9, você já está com ele aberto aí. Capítulo 9, versículo 9. Hebreus 9:9. É isto uma parábola para a época presente, e segundo esta se oferecem tanto dons como sacrifícios, embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto. 1 Coríntios 10:11, irmã de Holanda. Você lê 1 Coríntios 10:11. Ora, tudo isto lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Colossenses 2:17, leia também. E ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, folgo e me regozijo com todos vós. Amém. Porque o tabernáculo foi uma figura e sombra, no grego tipo, das coisas celestiais, realidades celestiais. O tabernáculo celestial. Hebreus 8, versículo 5. Leia, irmã Carlene.
Hebreus 9, 23, que a irmã, você já leu já esse Hebreus? Cristina? Não, eu disse, a Ana Lúcia que leu Hebreus. A Filipenses. Leia, irmã Cristina. Hebreus 8, versículo 5. E 9, 23. Já foi lido. Então, leia o 9, 23. Esse versículo já foi lido. Só que era bem necessário que assim as coisas dos céus, a física, mas as glórias celestiais, com sacrifícios melhores do que isso. Amém. Porque na lei havia uma forma externa de sabedoria e verdade. Romanos 2, 20. Porque o tabernáculo, as suas medidas, os móveis, as cortinas, eram revelação parciais, cada uma representando uma parte da verdade. Hebreus 1, versículo 1 e 2. Mas agora, os dias atuais, ele teve todas as coisas que ele fez, Um Novo Testamento amplificado. Amém? Que foi no Novo Testamento. Porque o tabernáculo era figura do verdadeiro tabernáculo. Porque Cristo não entrou em um santuário feito por mão, figura. No grego tipo, do verdadeiro. Hebreus 9, 24, irmã Valdésia. Hebreus 9, 24. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Amém. Porque os sacerdotes ministravam em figura e sombra das coisas celestiais. Hebreus 8, 5. Netinho. Mas ele vai ler esse versículo, que já é muito top. Os quais servem de exemplar e sombra das coisas celestiais. Como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito, olha, fazer tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. Amém. Porque o tabernáculo era também uma parábola. É isto uma parábola para a época presente. Hebreus 9, 9. Amém. Que é uma alegoria para o tempo presente, em que se oferecem dons e sacrifícios que, quanto à consciência, não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço. Amém. Uma parábola é uma similitude ou exemplo em forma de história para fins de comparação ou ilustração. Porque todas as coisas dentro do tabernáculo era tipo
tipos daquelas que havia de vir, isto é, do próprio Cristo. Disse a Moisés que o fizesse segundo o modelo que tinha visto. Atos capítulo 7, versículo 44. O tabernáculo do testemunho estava entre nossos pais no deserto, como determinara aquele que disse a Moisés, que o fizeste segundo o modelo que tinha visto. Amém. Porque o princípio divino é primeiro o natural, depois o espiritual. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as coisas que se veem são temporárias, e as que se não veem são eternas. 2 Coríntios 4, 18. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, e as que não veem são eternas. Amém? Então são 17 razões dentro do Novo Testamento que nos dá ênfase para nós estudarmos a respeito do tabernáculo no deserto. Amém? As coisas que se veem são natural, depois o espiritual. Hoje nós vemos naturalmente, o nosso olho natural vê as coisas naturais. Mas quando nós olhamos para o lado espiritual, nós já vemos as coisas espirituais. As coisas que se veem são temporâneas, as espirituais são eternas. É as que nós esperamos contemplar no céu, quando nós morarmos com Jesus. Amém? No Antigo Testamento, Deus deu para Israel, seu povo, as letras de seu alfabeto. O Novo Testamento, a igreja junta essas letras para soletrar o nome de Jesus Cristo. Para ilustrar esses fatos, vamos examinar alguns exemplos de como Deus, por sua sabedoria, usou as coisas materiais do Antigo Testamento para revelar Cristo à sua igreja. Então, são 5... No Antigo Testamento, Deus deu para Israel, seu povo, as letras do seu alfabeto. No Novo Testamento, a igreja junta essas letras e soletra o nome de Jesus Cristo. Foi que Deus deu no Antigo Testamento para o povo e hoje a igreja soletra e dá o nome de Jesus. A rocha ferida, o maná, o cordeiro pascual, o ministério de Arão, o tabernáculo. A rocha ferida, da qual o povo de Israel bebia, apontava para Cristo. 1 Coríntios 10, do 10:1, versículo 4. Eu não vou estar passando para os irmãos ler todos os versículos aqui, porque senão nós vamos tomar muito tempo. Eu só dei das 17 razões. Mas eu vou estar pedindo, volta e meia, para ler o versículo, viu? As 17 razões para poder nós entendermos o porquê que nós devemos estudar realmente sobre o tabernáculo. Porque o tabernáculo foi no Antigo Testamento, mas os irmãos, os nossos irmãos em Cristo, para eles escreverem o Novo Testamento, eles se basearam no que estava no tabernáculo, referente ao tabernáculo. Porque o tabernáculo era a sombra, Era a sombra da igreja nos dias atuais, amém? Então, e também para comparar que a palavra de Deus diz que toda a escritura é divinamente inspirada por Deus. Nós entendemos e vamos entender no transcorrer do estudo que o tabernáculo não foi feito por uma ideia humana, não. O tabernáculo não foi feito por projeto humano, foi feito pelo homem. Deus escolheu homens para a construção, mas Deus deu a Moisés toda a instrução. Então, nada foi projetado na mente humana. As escrituras, a Bíblia por completa de Gênesis e Apocalipse,
nos ensina que ela é toda inspirada, divinamente inspirada por Deus, porém escrita por mãos de homens, né? Nós sabemos que os homens escreveram os relatos no Novo Testamento, eles escreveram todos os relatos do acompanhamento da obra de Deus aqui na Terra, né? E Paulo deu prosseguimento nas cartas, né? E veio as revelações e chegou até, né, Apocalipse, que é a última revelação das Escrituras Sagradas. Então, o tabernáculo foi feito por inspiração divina e a Bíblia também ela é inspirada por Deus. Amém? Então, na lei do tabernáculo teria, no Antigo Testamento, Deus deu para Israel, o seu povo, esse alfabeto, que era a rocha ferida, né, que Jesus, ele foi a rocha que foi ferida, né? O maná que desceu do céu apontava para Cristo, né, o pão da vida, onde João diz, né, está escrito lá em João, que diz que ele é o pão da vida. Cordeiro pascual, sacrificado, perfigurava o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? O ministério de Arão como sumo sacerdote retrata o ministério de Jesus Cristo como sacerdote. É escrito em Hebreus capítulo 4, versículo 14, 5, versículo do 1 ao 5 e 6, do 19 ao 20. Meus irmãos, vocês estudem aqui, mas em casa é bom vocês fazerem referência desses versículos dentro das Escrituras. Porque se vocês fazerem referência dentro, quando vocês estiverem estudando a esse respeito, vocês vão abrir a mente de vocês rapidamente, a mente de vocês vai ser aberta. Porque Deus vai abrir a mente para você entender o que é que realmente vocês estão aprendendo. Amém? O tabernáculo, né? Foi a rocha ferida, o maná, o cordeiro pascual, o ministério de Arão e o tabernáculo. O tabernáculo com seus móveis, metais, cortinas, coberturas e funções é tipo do Senhor Jesus Cristo, ministrado através da sua igreja. Embora o tabernáculo e todos os seus móveis já tenham perecido e não mais existem, as verdades espirituais e as realidades eternas representadas nessa habitação de Deus permanecem, porque as verdades é eterna. O tabernáculo já não mais existe. As peças do tabernáculo em si, né, ele era feito de coisas materiais, e como nós lemos nos versículos que a gente já leu, né, que as coisas materiais elas perecem e as espirituais permanecem. Então hoje não se encontra mais o tabernáculo na forma que ele foi feito, né, porque era material, foi feito com coisas materiais, mas ele representa para nós as verdades espirituais, amém? O tabernáculo representa para nós hoje nós não podemos ver o tabernáculo em forma dele, né? Mas ele representa para nós hoje as verdades espirituais, porque a habitação de Deus permanece, porque a verdade é eterna. Então, a habitação permanece de eternidade a eternidade, até nós chegarmos ao céu, que será a última habitação de Deus. Amém? A observação geral a respeito do tabernáculo. Israel, a igreja no deserto. O povo de Israel estavam peregrinando no deserto, né? A nação de Israel peregrinaram pelo deserto. E o tabernáculo seria a igreja no deserto. O povo de Deus andando no deserto. Amém? O Novo Testamento fala da nação Israel como a igreja no deserto. Atos, capítulo 7, se nós vamos ler. Irmã, parou aonde na irmã Magda? Foi? Assim? Irmã Ana Lúcia. Atos, capítulo 7, versículo 38.
Atos 7:38. Está dando para as irmãs entenderem, os irmãos entenderem? Se não tiver claro, estou aqui para tentar dar mais uma explicada. Pode ler, irmã Ana Lúcia, por favor. É este Moisés quem esteve na congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no Monte Sinai e com os nossos pais, o qual recebeu palavras vivas para nolas transmitir. Amém. Deus falava com Moisés, Moisés transmitia para a igreja, né? Para o povo, né? O que Deus queria a respeito do povo. Amém? Assim, Israel natural e nacional é representado como sendo tipo e sombra da igreja no Novo Testamento. Tá vendo? Tudo era sombra. Aquele povo lá era sombra para nós nos dias de hoje. Sombra da igreja no Novo Testamento. O que é o Israel espiritual? Romanos capítulo 9, versículo 6 até o versículo 8, irmã de Holanda. Não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são Israel são israelitas, nem por ser descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada tua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são os filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Amém. Você leu até o 8, né? Este princípio de interpretação é ilustrado por Paulo em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 46 e 47, irmã Cristina. Primeiro Coríntios. Amém. 46, 47, né? Onde ele declara que o natural precede o espiritual. Primeiro vem o natural, depois o espiritual. O Israel de Deus. Gálatas capítulo 6, versículo 18. E agora, a igreja é uma nova criação em Cristo Jesus. Gálatas 3, 28 e 29. Amém. Glória a Deus. Então, o natural precede o espiritual. Primeiro veio o natural, depois o espiritual. Nascemos nós, homens, naturalmente. Depois, quando nós conhecemos a Cristo, nós não somos mais um homem natural, nós somos homens espirituais. Amém? O Israel de Deus é representado na Bíblia como uma nova oliveira dentre de todo. O Israel de Deus é representado na Bíblia como uma nova aliança, como uma nova oliveira, dentro da qual todos os salvos são enxertados. E este ato de enxerto vem através da fé em Cristo Jesus. Romanos 11, versículo 1 até o 12. Digo, pois, porventura, rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum, porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão,
da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, que antes conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias, como fala a Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas e derribaram os teus altares, e só eu fiquei, e buscam a minha alma? Mas que lhe diz a resposta divina: reservei para mim 7.000 varões, que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também agora nesse tempo ficou um resto, segundo a eleição da graça. Mas, se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Pois o que Israel buscava não alcançou, mas os eleitos o alcançaram, e os outros foram endurecidos. Como está escrito: Deus lhe deu espírito de profundo sono, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem, até o dia de hoje. E Davi diz: torne-se-lhes a sua mesa em laço, e em armadilha, e em tropeço por sua retribuição. Escureçam-se-lhes os olhos, para não verem, e encurvem-se-lhes continuamente as costas. Digo, pois, porventura, tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Mas pela sua queda veio a salvação aos gentios, para o incitar à emulação. Amém. Glória a Deus. Fé em Cristo se torna o único critério para a participação na raiz e na seiva da oliveira. Glória a Deus. Nós vamos passar essa página, vamos passar para a segunda página. Pode passar. Página 14. Nós somos enxertados, né, na oliveira, né? Nós somos enxertados em Cristo, nos tornamos Israel de Deus pelo enxerto da oliveira, para nos tornarmos através da fé em Cristo Jesus. Por isso nós somos um povo de Israel. A descrição geral do tabernáculo. Vamos entrar agora na descrição geral do tabernáculo. O tabernáculo era simplesmente uma tenda portátil, com diversas cortinas e coberturas, coladas sobre uma armação de madeira. Possuía 3 divisões, assim chamada nas Escrituras. Então, a descrição do tabernáculo. Acho que o irmão Ismael falou um pouquinho para vocês a respeito dessa tenda. Falou? A tenda portátil. Vocês entenderam o que dessa tenda portátil? Não? Mas ele falou. Ele só deu o desenho. Entendi. Então a tenda, ela era simplesmente, antes de ser feito o tabernáculo, como a gente estava lendo, que era necessário, e a gente vai aprender de peça por peça, era uma tenda portátil. Ela era levada de um lugar para outro, com diversas cortinas e coberturas coladas sobre uma armação de madeira, possuída por 3 divisões, assim chamada nas Escrituras. Essas 3 divisões, ela era dividida nessas 3 partes. O lugar santíssimo, o lugar santo e o átrio. Então essa tenda era feita com essas 3 divisões, chamada nas Escrituras. O lugar santíssimo, ou o santo do santo. No lugar santíssimo havia somente uma peça, a arca do testemunho, com a sua tampa, o propiciatório. O lugar santo havia 3 peças, o altar do incenso, a mesa dos pães da propiciação e o candelabro. O átrio tinha 2 objetos de grande importância, a saber, o altar do holocausto e a bacia de bronze. Era no lugar santíssimo que a presença e a glória de Deus se manifestava. Era dali que Deus se
se comunicava com os homens. Ele habitava no meio do seu povo Israel, da mesma forma que nos dias de hoje Cristo habita no meio do seu povo, a igreja. Onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Está escrita essa referência, Mateus, capítulo 18, versículo 20. Amém? Lê aí, irmão. Está o microfone? Onde é que? 18. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou, eu no meio deles. Amém. Louvado seja Deus. Então, o desejo de Deus, irmãos, não é estar distante do seu povo. O desejo de Deus é estar próximo do seu povo, é estar junto do seu povo, é estar em comunicação com o seu povo. E isso aconteceu lá quando eles estiveram, o povo de Israel estiveram no deserto, né? E acontece nos nossos dias de hoje, na igreja, né? Da mesma forma, nos dias de hoje, Cristo habita no meio do seu povo, a igreja. Amém? Então, o desejo de Deus é estar sempre próximo do homem. O homem, muitas das vezes, ele se distancia de Deus. E às vezes pensa, Deus me abandonou. Deus não abandona nenhum de nós. Ele quer estar sempre próximo. Ele quer estar sempre junto. Ele quer estar sempre orientando. Ele quer estar sempre protegendo, porque Ele é um Deus, né, bondoso, misericordioso, né? E às vezes há separação entre Deus e o homem. Por que isso acontece, essa separação? Não é Deus que se separou do homem. O homem, com seus atos errados, ele se distancia de Deus. E Deus, ele também não pode se aproximar do homem quando o homem está em pecado. Porque o pecado faz separação entre Deus e o homem. Mas o desejo de Deus é estar junto da gente. Isso é glorioso. Quando nós começamos a meditar, Deus está sempre do meu lado. O desejo de Deus é estar sempre me protegendo. O desejo de Deus é estar me orientando. Isso é maravilhoso. Ele não quer deixar seu povo só. Agora nós somos rebeldes e desobedientes, que às vezes nos distanciamos de Deus com os nossos próprios atos. Amém, irmãos? Então é muito bom, através desse estudo é muito bom, nós vamos aprender que realmente Deus tem um desejo de estar perto da gente. Então ele teve junto com o seu povo Israel. O povo de Israel, Deus, a gente vai estudar no transcorrer do estudo, mas eu já vou adiantando para os irmãos. Deus, ele teve, a primeira habitação de Deus aqui na terra foi no Éden, quando ele se comunicava com o homem. Deus criou o jardim, criou o homem e colocou no jardim, e ele tinha uma comunicação com o homem. Ele vinha todos os dias, ele vinha saber como era que Adão estava, ele vinha conversar com Adão, ele vinha, né, trazer aquela coisa gostosa que Deus traz em nossos corações para Adão. Então foi a primeira habitação de Deus, foi no Éden. Foi a sua primeira habitação. Depois, de acordo com o pecado, que é o pecado que distancia o homem de Deus, quando a desobediência entrou no homem através da Eva, ela deu dando ouvido à serpente, então houve uma separação. Deus mandou eles saírem do Éden e fosse para a terra, né? Eles fossem para a terra. Então eles já não tinham mais a presença de Deus como eles tinham antes lá dentro do Éden. Eles não tinham mais a habitação de Deus. Eles saíram para fora da terra, do Éden, e foram para a terra. Por quê? O pecado dividiu, separou, né? Aí houve um tempo que Deus falava só com o seu povo, né? Os patriarcas, né? Através, Deus falava com eles, até que o último deles foi Jacó, né? O último deles foi Jacó. Deus falava com Abraão, Isaac e Jacó. O último deles foi Jacó. A descendência de Jacó permaneceu no Egito, porque Jacó estava no Egito por conta de que Deus levou José,
para o Egito. Os irmãos conhecem a história, né? Deus levou para o Egito e, trazendo eles para o Egito, Jacó morreu, José também morreu, mas a descendência deles ficaram lá no Egito. Aí eles se juntaram, né? Eles ficaram lá, sendo povo de Deus, mas morando no Egito e sendo escravo, né? Eles eram escravizados por Faraó, né? Na verdade. Então eles viveram mais de 400 anos no Egito, sendo escravizados por os egípcios, né? Eles trabalhavam para eles, trabalho duro, muito pesado, simplesmente pela comida. Era um povo humilhado. E Deus estava distante desse povo, Deus não tinha comunicação para estar falando com eles, mas Deus estava vendo o sofrimento do seu povo Israel ali naquela época. Ali naquela época. Já? Amém. Só vou dar essa explicação rápida, né? Então, Deus, ele via o sofrimento do seu povo. Foi quando Deus, pela sua infinita graça e misericórdia, levantou o libertador, né? Seria Moisés, que foi Moisés, o libertador para libertar aquele povo do Egito, da escravidão de Faraó. Então, aquele povo, Deus levantou Moisés para tirar eles de lá. E tirando eles de lá, eles saindo do Egito, aí Deus começou a ter diálogo com o povo. Porque no Egito, Deus não tinha diálogo com o seu povo. Mas foi necessário sair de lá para Deus ter diálogo, se aproximar através de Moisés, até chegar o momento dele construir o tabernáculo para a glória dele, né, a presença dele, se fazer presente no meio do seu povo. Amém? Então os irmãos vão para lanchar, né? A hora passa muito rápido. Amém? Nós retornaremos logo mais. Pode ir. Então vamos retornar à nossa aula em nome do Senhor Jesus. Amém? Abra a apostila, abra a Bíblia e vamos retornar. Propósito divino na construção do tabernáculo. Então, como nós falamos anteriormente, quando vocês saírem, que Deus, Ele quer estar no meio do seu povo, né? Deus, Ele quer estar em comunicação com o seu povo. Propósito divino da construção do tabernáculo. O propósito divino na construção do tabernáculo se revela no versículo-chave encontrado em Êxodo 25, versículo 8 e Êxodo 29, 46 e 47. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Vocês podem conferir aí o versículo, viu? E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Este versículo é o pensamento-chave de tudo quanto pertence ao tabernáculo. É o desejo de Deus habitar no meio do seu povo temido, conforme seu próprio plano e propósito. E além do anúncio desses propósitos, Deus deu uma planta, um modelo a ser seguido na construção da sua habitação. Deus criou uma habitação para o homem quando criou a terra. Os detalhes dessa criação se encontram nos 2 primeiros capítulos de Gênesis, que é onde eu falei para vocês. Foi o primeiro tabernáculo, a primeira habitação de Deus na terra, foi no Éden. Quando Deus fez o Éden e colocou o homem ali, e Deus tinha a comunicação com o homem, falava com ele todos os dias, dava as orientações a ele, né? Então ele fez foi a primeira habitação de Deus
com o homem, né? Ele habitou, colocou o homem desses detalhes e ele falava com o homem sempre, né? Está escrito em Gênesis, nos 2 primeiros capítulos de Gênesis, onde Deus, quando ele fez Adão e Eva, né? Que os irmãos conhecem a história, ele vinha, Adão, né? Até que o pecado, como a gente estava falando, fez essa separação entre ele e Adão, né? E que ele foi, infelizmente, foi lançado para fora, né? Do Éden. O gênero humano se admira da imensidão da criação, da habitação do homem. Cientistas gastam a vida inteira explorando e estudando os mistérios dessa habitação criada. Mas, infelizmente, maior é o mistério da habitação de Deus, o tabernáculo. A Bíblia usa aproximadamente 43 capítulos consecutivos, Êxodo 25, versículo 40, Levítico do 1 ao 27, além de muitas porções das Escrituras, Números, Hebreus e Apocalipse, para falar sobre esta habitação de Deus. Se apenas 2 capítulos concernentes à habitação do homem provém um campo rico de estudo e exploração, a habitação de Deus eterna proverá uma abundância de alimento espiritual para o estudante faminto. Um tesouro de conhecimento, verdades e riquezas espirituais se encontra oculta nessas revelações. Do lado de fora, nada vemos a não ser um pouco de madeira, peles de animais, mas por dentro tudo era glorioso. Coloquemos valores e ênfase onde Deus os coloca, ou seja, naquilo que diz respeito à sua habitação. Então, está querendo dizer que se o homem o cientista acha assim impressionante, né, a criação, o mundo, a natureza, imagine o quanto que é a habitação de Deus, né? Então, nós devemos dar esses valores para essa habitação de Deus, que na verdade hoje a habitação de Deus realmente, ele habita em nossos corações. Amém? Deus sempre quis habitar entre seu povo. Esse desejo se revela nos lugares típicos, onde habitou no Antigo Testamento e consumado no Novo Testamento, onde nós vemos que o Verbo se fez carne para habitar, tabernacular entre nós. Então, quem foi que se fez carne, tabernaculou entre nós? Jesus, né? Então, ele nunca deixa o seu povo só. Apesar da separação do pecado que aconteceu lá no Jardim do Éden, né? Deus criou uma outra forma para ele estar sempre no meio do seu povo. Então, Jesus, ele tabernaculou entre nós. Ao estudarmos o assunto, veremos uma revelação progressiva nas habitações de Deus. Começarmos no livro dos princípios, no Gênesis. Com o jardim do Éden e vamos finalizar no livro da consumação, o Apocalipse. Então, do jardim do Éden, no livro de Gênesis até Apocalipse, nós vamos entender, né, que Deus ele quer estar sempre tabernaclando sobre nossas vidas, amém? Ele é o nosso tabernáculo. Na consumação do Apocalipse, na cidade de Deus, vamos seguir esses pensamentos progressivos através da vida. Deus habitou com o homem antes da entrada do pecado.
Na habitação ou no tabernáculo do Éden. Gênesis 3, versículo 8 e versículo 24. Alguém pode ler esse versículo? Onde é que o microfone ficou? Gênesis 3:8. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença de Deus, do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Leia o 24. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Amém? Então, o primeiro tabernáculo de Deus na terra foi no jardim do Éden, onde Deus falava com o seu povo. Desobedeceu, Deus colocou querubins exatamente para eles não voltarem mais a ter acesso. Deus andava e falava com o homem no jardim. Deus andava e falava com Noé e os patriarcas. Gênesis 6, versículo 9. Passa para eu o microfone, não é tempo. Deus apareceu a Abraão, Isaque e Jacó. Gênesis 17, versículo 1 e 26, 4. Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, onde em minha presença que ser perfeito. Leia o 26, versículo 4. Não. E apareceu-lhe o Senhor uma vez noite: Eu sou o Deus de Abraão, teu pai, porque eu sou e abençoar-te ele. Darei a tua semente. Amém? Então, Deus, depois da queda do homem, Deus voltou a falar com os patriarcas. Né? Patriarcas. Que foi Noé, Abraão, Isaque e Jacó. Deus habitou com o povo no tabernáculo de Moisés. Habitou entre um povo remido. Gênesis 25, essa referência está Gênesis 25, versículo 8 a 22. Habitou entre um povo remido. Deus deu uma revelação ainda maior ao habitar no tabernáculo de Davi. 1 Crônicas, o versículo, irmã Ana Lúcia. 1 Crônicas 17, do 1 ao 6. E Atos dos Apóstolos, depois passa para a irmã Yolanda. A irmã Yolanda abre Atos dos Apóstolos 15 e 15. 1 Crônicas 17, versículo do 1 ao 6. Sucedeu que, habitando Davi em sua própria casa, disse ao profeta Natã: Eis que moro em casa de cedros, mas a arca da aliança do Senhor se acha numa tenda. Então Natã disse a Davi: Faze tudo quanto está no teu coração, porque Deus é contigo. Porém, naquela mesma noite veio a palavra do Senhor a Natã, dizendo: Vai e dize a meu povo Davi: Assim diz o Senhor: Tu não edificarás casa para minha habitação, porque em casa nenhuma habitei desde o dia que fiz subir a Israel até o dia de hoje, mas tenho andado de tenda em tenda, de tabernáculo em tabernáculo. Em todo lugar em que andei com todo Israel, falei acaso alguma palavra com algum dos seus juízes, a quem mandei apacentar o meu povo, dizendo: Por que não me edificais uma casa de cedro? Bem, então, Atos
Capítulo 15, versículo 15 a 18. Angela. E com isto concordam as palavras dos profetas, como está escrito. Depois disto voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído. Levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo, para que o resto dos homens busque ao Senhor e todos os gentios, sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, que faz todas as coisas, que são conhecidas desde toda a eternidade. Deu até o 18. Amém. Então, Deus fala com os patriarcas, ele se apresentava, falava com eles, mas Deus já, esse plano aqui, Deus já estava querendo fazer um local onde ele pudesse se comunicar, o homem pudesse se comunicar com ele, né? Sempre que tivesse que ter uma conversa com Deus, ou Deus ter com ele. Então, ele já estava pensando, já estava trazendo a revelação de fazer uma casa, um tabernáculo, um local onde ele pudesse habitar a glória de Deus. Amém? Deus habitou no templo de Salomão, 2 Crônicas, capítulo 5, mas não tem versículo. A maior e mais perfeita revelação de Deus foi na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Nele habitou a plenitude da divindade corporalmente. Colossenses, capítulo 1, versículo 19 e capítulo 2, versículo 9. Está com a Cristina o microfone? Isso tudo é introdução para poder nós chegarmos nas peças do tabernáculo, para poder as irmãs entender que tudo era conforme a palavra de Deus está nos ensinando. Por isso está sendo lido esses versículos para confirmar na Bíblia. Um 19, né? E 2:9. Leia também, 2:9. Leia 1:19 primeiro. Aí, logo. 1:19. Porque foi dado, porque foi parado a toda pois, porque nele a toda. Nele quem? Jesus, amém? Ele é o nosso tabernáculo hoje, né? Ele é Deus em forma humana. Ele é o tabernáculo e o templo de Deus. João 2, capítulo 2, versículo 19. Até o 21, Carlinhos. Deus. Em 46 anos ele adoecimento. E tu levantarás em 3 dias. Porém, ele falou o tempo do seu. Amém. Glória a Deus. Ele é o verbo que se fez carne e habitou, tabernaculou, literalmente, e nós vimos a sua glória. João 1:14. Coríntios. João. João, capítulo 1, versículo
Este é aquele que vem agora antes foi feito todos nós recebemos a sua bênção. Porque a lei foi dada, a graça e a verdade é. Glória a Deus. Deus encontrou em Cristo por gênero fez para você, para esse. Glória a Deus. Amém? Deus estava em Cristo, segundo Coríntios 5, 18 e 19. Deus estava em Cristo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Amém. Glória a Deus. Amém. Deus agora habita na habitação, o templo da igreja. Habita pessoalmente no coração de cada crente individual. 2 Coríntios 5, versículo 1. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos eternas nos céus. Amém. Efésios 3, 17. Para que Cristo habite pela fé no vosso coração e a fim de, estando arraigados e fundados em amor. 1 Pedro 1, versículo 13, 18. 2 Pedro Também considero justo, enquanto estou nesse tabernáculo, despertai-vos com essas lembranças, certo de que estou prestes a baixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Mas, da minha parte, esforçar-me-ei diligentemente por fazer que todo o tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo. Porque não vos dei a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente investada, mas nós mesmos fomos testemunhos oculares da sua majestade. Pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: Este é o meu Filho amado, a quem me comprazo. Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Amém. Glória a Deus. Essa voz nós ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Ele habita também na igreja como uma coletividade ou corpo. 1 Timóteo 3,15. Mas, se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja de Deus,
a coluna e firmeza da verdade. Também, já li. Aí tem essas referências desses versículos que vocês podem corrigir em casa, viu? Já vimos que Deus habitou com os homens, entre os homens e dentro dos homens. A comunhão entre Deus e os homens é essencial para cumprir o propósito e plano de Deus quanto à redenção. No princípio, no livro do Gênesis, vemos Deus descendo à terra a fim de habitar e ter comunhão com Adão. A gente viu que quando ele formou Éden, ele descia, né, o versículo diz que ele descia e se comunicava e falava com Adão. Né? E houve essa separação por conta do pecado e Deus, ele ficou falando com os patriarcas até formar o plano hoje. O plano de Deus hoje é através, né? Jesus Cristo foi o plano de Deus para ele habitar no meio do seu povo novamente, né? Porque o pecado separou. Aí Jesus veio como um cordeiro, né? Deus habitando no meio do povo. O verbo se fez carne, a palavra, aquela palavra que falava com Adão, a palavra que falava com os patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, essa palavra habitou entre nós corporalmente, né, no corpo de Jesus Cristo. Ele foi o próprio tabernáculo para falar com o homem, habitar entre os homens e dentro do homem, né, que hoje, através do seu Espírito, Deus fala dentro dos nossos corações. É isso? Então, esse é o propósito de Deus. Bem? Pode falar. E esse negócio é criador? O homem criou. Aí ele disse assim, e eu e o Pai somos unidos, assim, como pensa ele disse, não assim o Pai disse, eu e Jesus somos um. Ou Jesus diz, eu e o Pai somos um. Aí ele disse, o Filho não quis ser mais Pai. Então ele disse, não. Aí ele disse, eu sendo Pai ou eu sendo Filho, nós somos um só. Só que existe uma diferença. Ele disse que no Antigo Testamento, Deus se manifestava e ele se manifestou a Deus. Deus se manifestou ali nos anos 17 e a 90. Já no Novo Testamento, diz que já foi Jesus manifestado. Não, manifestado é quando ele fez a tempestade acalmar. Aí ele diz assim, que o mesmo que é diferente de Deus e de Jesus é esse negócio da divindade, que é o poder que o Pai tem e o Filho tem, são o mesmo poder. Só que é diferente, são pessoas, mas tem o mesmo poder. Entendi. Porque o Deus que habitava no Antigo Testamento, ele fez uma se e Jesus, quando estava no Novo Testamento, ele fez a tempestade se acalmar. Fez uma tempestade se acalmar. Então ele diz assim, são o mesmo poder, Pai e Filho. Porque nem o Pai pode se humilhar diante do Filho, nem o Filho se humilhar diante do Pai. Então são um. Só que é o poder, é o poder deles que são igual, mas as pessoas, eles são diferentes. Mas você viu que a gente... Mas a Bíblia confirma que
a plenitude da divindade estava corporalmente, então quer dizer, estava no corpo de Jesus. Entendeu? Então Deus, o poder é Deus, os patriarcas não viram Deus. Na mente deles. Na mente dele, ele pregando, né? Falando que eu tenho texto também sujeito a não. Então. Não é igual. Exatamente. Mas você entendeu agora, Cristina? Não. Porque você deu esse negócio aqui, aí me fez lembrar. Ah, tá. Mas você tem a consciência de que, na verdade, você tem no entendimento assim, a presença de Deus na terra está no corpo de Cristo, né? Então, Cristo era a presença, era o tabernáculo de Deus entre os homens. Amém? Deus quer comunhão com o homem, mas somente pode tê-la baseado na sua própria natureza e palavra. Sede santo, porque eu sou santo. Levítico, capítulo 11, versículo 44. E 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16. Está com quem o microfone? Eu sou o Senhor vosso Deus, portanto, vós vos consagrareis e sereis santos, porque eu sou santo, e não vos contaminareis por nenhum enxame de criaturas que se arrastam sobre a terra. Por que Deus se separou de Adão? Houve essa separação? Por conta do pecado. Eles tiveram que sair e houve essa separação, porque Deus não habita onde há pecado. Ele diz assim, seja santo. Para Deus habitar em nós, nós temos que procurar a nos santificar para Deus poder habitar em nossos corações. Amém? 1 Pedro, leia a irmã Ana Lúcia. Você está com o microfone, né? 1 Pedro, capítulo 1, capítulo 1, versículo 15 e 16. Termina 10 horas, né? Ai, não é? Está gostando tanto que já Professor, 10 horas. Mas, começando aquele que vos chamou, sede vós também santos, em toda a vossa maneira de viver, por quando escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Amém. Então, Deus só pode habitar. Hoje, nós somos também templo de Deus vivo, templo espiritual de Deus, né? Ele só pode habitar no templo se ele for santo. Se ele não for santo, ele não pode jamais habitar. A derradeira habitação de Deus é vista na revelação da cidade de Deus, a Nova Jerusalém. Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habita com eles. Eles serão o povo de Deus e de Deus. E Deus mesmo estará com eles. Apocalipse 21:3. E Hebreus, capítulo 8, versículo 2, 8, 5, 19, 5, 19, 11, Apocalipse 11, 19.
Observa-se 1 Coríntios 17:5. Mas tenho andado de tenda em tenda, de tabernáculo em tabernáculo. Bem? Nós vamos parar por aqui, que você disse que eu não viu, você quer 10. Mas nós continuaremos quinta-feira. O quê? Eu só assisti porque eu achei interessante esse tema. Eu e o pai somos um. E ele é pastor italiano. Aí eu digo, olha, eles vai achar Jesus assiste. Aí eu tive aquela curiosidade, mas quando ele começou a falar desses dois, aí eu já gostei. Aí agora ele também deu esse versículo, deu essa passagem, aí foi que eu lembrei da mensagem. Amém. Aí eu vou ler aqui só aqui. 5, 19. Diz assim, não, 18. E tudo isso provém de Deus. Ele nos reconciliou consigo mesmo por Jesus e nos deu o ministério da reconciliação. Isso é Deus estava em Cristo, reconciliando consigo e não imputando seus pecados. Pois então, isso é Deus estava em Cristo. Então, Deus Estava em Cristo, com certeza. Então não tem como a gente entender que Deus é um e Jesus é outro. Ele é o mesmo e sempre será o mesmo. Então hoje ele tabernaculou no mundo, né? Para a glória de Deus, porque no tabernáculo, na verdade, ali manifestava a glória de Deus. Que a gente vai entrar, quando a gente entrar realmente aqui, é só a introdução do tabernáculo. Para as irmãs entenderem que, na verdade, tudo é ligado uma coisa a outras, entenderam? Os versículos estão ligados do Velho Testamento ao Novo Testamento, que os irmãos do Velho Testamento, como foi a construção lá, está ligada com o que os irmãos escreveram no Novo Testamento. Então, é só para os irmãos entenderem, mas depois a gente vai, quando a gente começar a entrar realmente nas peças, vocês vão entender realmente que Deus, realmente Jesus Cristo, a glória, foi o tabernáculo para poder a glória de Deus andar no meio dos homens e operar suas maravilhas que ele operou. Amém? Que Deus nos abençoe. Não sei se Deus para os irmãos entenderem, mas entenderam, mas que vamos entender no próximo, nós vamos dando procedimento e vai dando a entender mais melhor. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a todos, uma boa noite para todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos. Que Deus abençoe os nossos irmãos internautas, né? Que Deus dê uma boa noite a cada um de vocês. É um prazer estar com vocês nesse trabalho, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar para encerrar. Amém? Vamos orar para encerrar? Você tem que ser santo. Não o santo do santo pode estar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesse momento, Jesus, nós te damos graças, Senhor, por mais, Senhor Deus querido, nesse momento glorioso, aprendendo da Tua palavra, Senhor, onde nos traz revelação, Senhor Jesus, das coisas espirituais. Meu Deus, continua nos abençoando as irmãs, os irmãos, meu Pai, que eles possam, durante esses dias, estar examinando realmente a palavra de Deus, pois ela toda é a inspiração para os nossos corações. Nos abençoe, nos leva e nos dá uma noite na Tua santa paz, em nome de Jesus. Amém. Nos abençoe.